Queridos, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as 5 solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar sobre a terceira sola, a sola gratia, ou seja, somente a graça. E aprove o Senhor, falando de graça, ter alguns momentos muito especiais nessa manhã. Queria convidar o Clínio aqui na frente. Vem cá, Clínio. Sobe aqui. Clínio é um exemplo da graça de Deus. Irmãos, o Clínio, há mais de 20 anos atrás, quando não estava nos caminhos do Senhor, cometeu um erro que acabou durante esses anos gerando um processo em sua vida. Clínio, já convertido há mais de 10 anos, membro desta igreja, e o processo continuou, e eu penso que até nisso Deus foi misericordioso para que ele não tivesse mais nada que o diabo pudesse acusá-lo. O Clínio, então, pagou na justiça o que lhe era devido. Clínio está de volta para sua casa e para sua esposa, Geisibel, para a sua igreja, Primeira Batista. E eu queria que os irmãos soubessem, porque o Clínio, quando foi levado para cumprir a sua pena, ele era líder desta igreja e liderava os nossos embaixadores do rei. Eu sabia de tudo que o Clínio nunca me escondeu, pelo contrário, quando chegou aqui na igreja, ele me abriu a sua vida e o seu coração, ele nunca escondeu nada. Então eu sabia de tudo o que estava acontecendo e da possibilidade dele ter que ficar ausente por um tempo para cumprir aquilo que a justiça então desse para ele cumprir. Cumpriu. E eu queria dizer para a igreja, para a Primeira Igreja Batista Manhuaçu, que não existe nada que desabone a conduta do Clínio. Clínio é um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não deve nada mais à justiça. Então eu queria que os irmãos soubessem que daqui a pouco você vai ver o Clínio novamente servindo ao Senhor aqui na frente, no louvor, que ele faz parte do Ministério de Louvor. Ele vai continuar servindo ao Senhor com os embaixadores do rei. Clínio hoje é seminarista, está estudando teologia. Então eu queria que a igreja soubesse disso, que não há nada que desabone a conduta do Clínio, nem moral, nem espiritual. E Clínio faz parte do rebanho do Senhor e ele faz parte da família Pibaçu. E seja bem-vindo à família Pibaçu. Ainda sobre graça, porque isso é graça. Ainda sobre graça, Deus me deu a graça de receber a minha família aqui neste feriado. E aí, uma família grande, trouxe a família por parte de pai, que eu tenho aqui, tá, fica de pé, minha família por parte de papai, a minha irmã Isana, essa é minha maninha, Isana, minha segunda mãe, minha tia Nilza, meu cunhado Daniel e meu sobrinho Miguel. Esses são lá da parte do papai. Minha prima, Jaqueline, casada com meu primo William, né? Jaqueline, que o pai dela é irmão do papai. Nós somos primos primeiros. Então, Deus me deu o privilégio de estar com essa minha família aqui. Aí, né, Deus, essa graça é tão grande que veio também hoje com a gente minha família por parte da mamãe. Meu primo Dudu e a esposa. Fica de pé aí, Dudu. Meu primão, Dudu e esposa, que são parte da minha família por parte da mamãe. Então, são minha família, graça de Deus estarem comigo aqui nessa manhã. Pena que já vão embora depois do almoço, vão estar numa correria lá para o Rio de Janeiro, mas a gente espera vocês de volta aqui o mais rápido possível. Família, te amo vocês. Beijo, família. Graça, irmãos, graça, presente de Deus para nós. E é sobre isso que eu queria pensar com você nessa manhã. Porque no dia 31 de outubro que se passou, aliás, todo 31 de outubro é celebrado o dia da Reforma Protestante, que é marcado e marca um evento super importante na história do cristianismo. Foi nesse dia, em 1517, que Martinho Lutero, um monge alemão, ele pregou as suas 95 teses em uma igreja lá em Wittenberg, na Alemanha. Esse gesto do monge, do padre Martinho Lutero,
foi uma forma de protesto contra algumas práticas que a Igreja Católica da época estava fazendo, como, por exemplo, a venda de indulgências, que era um tipo de perdão dos pecados que era comprado. Lutero, como membro da Igreja Católica, Lutero ele queria reformar a igreja, ele não queria romper com a igreja. Lutero não queria formar uma nova igreja. Lutero apenas ele queria trazer de volta a igreja para aquilo que a palavra de Deus dizia. Mas esse movimento acabou dividindo o cristianismo em duas grandes correntes: os católicos e os protestantes. E essa divisão, ela gerou grandes mudanças na forma como as pessoas, elas praticavam a fé e como elas enxergavam a religião. E com a ideia de que cada um poderia ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. E essa data, ela é significativa porque ela nos faz lembrar a importância da liberdade religiosa e da busca por uma fé mais pessoal e mais verdadeira. A reforma protestante, ela foi o mais importante movimento da igreja depois do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas foi o retorno da igreja primitiva à doutrina apostólica. Então a reforma protestante, ela lançou 5 pilares de sustentação, aquilo que nós chamamos de 5 solas. A primeira sola é a sola escritura. Nós falamos aqui no primeiro domingo que nós trouxemos, ou seja, os reformadores dizendo que somente as escrituras, somente a Bíblia, somente a palavra. Os reformadores devolveram às escrituras o seu lugar de plena supremacia. Depois veio a segunda sola, chamada sola fide. A salvação, ou somente a fé, a salvação não é alcançada pelas obras, ou por uma parceria entre a fé e obras. Então hoje nós vamos falar sobre sola gratia, somente a graça, que a salvação é uma dádiva de Deus, é um dom imerecido, que nós merecíamos o juízo, mas Deus nos oferece o perdão. Por isso convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Éfeso, no capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Eu estarei lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Amém? Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de começar. Eu não posso também deixar de dizer nessa manhã da minha alegria na gravidez do Camilinho e da Geórgia. Fica de pé, Camilinho e Geórgia. Irmãos, você pode aplaudir o Senhor, que eles vão ser papais. Camilinho e Geórgia serão papais. Que venha com muita saúde, Geórgia. Nossa oração é para que seja trigêmeos, mas que venham com saúde. Deus abençoe, Camilinho e Geórgia. Amamos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Né? Tanto que eu perturbei a Geórgia e o Camilinho com essa gravidez. Glória a Deus. O que significa somente a graça? Essa doutrina enfatiza que a salvação é um presente gratuito de Deus, oferecido ao pecador por sua graça, e não algo que possa ser conquistado ou merecido pelas boas obras ou por méritos humanos. Então, explorando um pouco isso na Bíblia, o significado da graça. A palavra graça, no contexto bíblico, vem do grego charis, que significa favor imerecido. Ou seja, a graça de Deus é seu favor, a sua bondade estendida à humanidade
apesar da nossa condição pecaminosa. Então Deus me ama apesar de eu ser quem eu sou. E nós não podemos fazer nada para merecer esse favor. É um dom oferecido de maneira soberana por Deus. A doutrina da sola gratia coloca isso no centro da fé cristã, afirmando que a redenção dos pecadores é completamente devida à misericórdia de Deus e não de qualquer mérito humano. Ou seja, nada que eu faço faz Deus me amar mais. Mas nada que eu faço também faz Deus me amar menos. A Bíblia diz que eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Então, se Ele me amou primeiro, Ele me amou já, mesmo quando eu era lá ninguém, ou mesmo quando eu estava lá no lamaçal do pecado. Meu primo Dudu, o Eduardo, viveu comigo um período muito difícil da minha vida, quando nós moramos juntos em Sumaré, em São Paulo. Trabalhamos juntos num restaurante, e nós éramos irmãos, nós passávamos o dia tudo junto. Lá nós morávamos na casa da vovó, mãe da minha mãe, que na época morava em Sumaré, e eu e Dudu morávamos na casa da minha avó, e nós ficamos ali um período muito difícil, um período de crise que eu estava vivendo, crise com Deus, crise no meu relacionamento conjugal, crise de todos os lados, e ali nós vivemos um momento muito difícil, um momento que eu estava afastado do Senhor. Mas mesmo naquele momento totalmente distante de Deus, Deus continuou me amando. Deus continuou cuidando de mim, por isso que eu estou aqui nessa manhã, porque a misericórdia do Senhor, ela se renovou. Isso é graça. E é um segundo momento aqui desse texto, que é a base bíblica da sola gratia. Nesse versículo que nós lemos, em Efésios, o apóstolo Paulo explica que a salvação é obra completa da graça de Deus. E aqui ele deixa claro que a salvação é um presente, é algo que Deus concede pela vontade dEle, pela misericórdia dEle, e não por qualquer coisa que os humanos façam. A ênfase está no fato de que nenhum esforço humano pode garantir a salvação, é um dom. A Bíblia diz, Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo, quando escrevia a igreja que se encontrava em Roma, no capítulo 3, a partir do verso 23, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo aqui destaca que todos pecaram, estão em dívida com Deus, todos são incapazes de alcançar a glória de Deus por seus próprios méritos. No entanto, a justificação, que é o ato de ser declarado justo diante de Deus, é concedido de maneira gratuita. Eu não preciso pagar nada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso acender vela, eu não preciso subir escada de joelhos, eu não preciso fazer nenhum ato, porque isso é graça, mostrando que a salvação é um ato soberano, misericordioso de Deus mediante Cristo. Não há mérito nenhum em mim. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim, Ele nos salvou, não por causa dos nossos atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerado e renovador do Espírito Santo. Então aqui, mais uma vez, Paulo ensina que a salvação não vem de obras de justiça ou de qualquer mérito humano, mas unicamente da misericórdia de Deus. Este versículo reforça a doutrina da sola gratia, mostrando que a obra da regeneração, a obra da renovação é inteiramente realizada por Deus através do Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver com Márcio, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Há um terceiro ponto que é importante a gente pensar quando pensamos em sola gratia, que é o contraste com o legalismo. Irmãos, e como nós temos igreja legalista hoje? E eu não quero levar para outro lado, não quero levar para uma igreja que não são da nossa fé, vamos falar de nós evangélicos. Quantas igrejas legalistas, que a lei é mais importante que as pessoas.
que as coisas são mais importantes que gente. E aqui há um contraste, porque a sola gratia, ela contrasta com esse legalismo. Porque na época da Reforma, a Igreja Católica Romana enfatizava as obras como meio de alcançar graça de Deus através de sacramentos e indulgências. Os reformadores, especialmente Martinho Lutero, ele se levanta contra essa visão, apontando para a Bíblia e enfatizando que a salvação é somente pela graça de Deus, sem a adição de obras humanas. Então, os legalistas, em qualquer época, ensinam que as pessoas devem seguir um conjunto de regras ou rituais religiosos para alcançar o favor de Deus. É assim, olha, para você batizar tem que fazer isso. Para você tomar ceia tem que fazer isso. Para você cantar aqui tem que fazer isso. Para você fazer... Começa a botar uma série de regras como se nós não tivéssemos sido libertos. Como se nós já não tivéssemos sido alcançados por Deus. Mas é óbvio que isso aqui não é uma liberalidade para pecar. Pelo contrário, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquele que foi alcançado pela graça, ele tem prazer em viver o novo, não por obrigação, não porque a igreja manda, não porque a igreja me proíbe, não porque se eu não fizer isso eu não posso fazer isso, não, é por amor, é por reconhecimento daquilo que Deus fez em nossa vida. Eu escolhi servir ao Senhor, não com medo de ir para o inferno, mas porque Ele me libertou do lamaçal do pecado. Não é por o que vai acontecer no futuro, mas pelo que aconteceu no passado. Deus me libertou. A Bíblia ensina que não há nada que possamos fazer para merecer a graça. Ela é totalmente imerecida. Sola gratia desmantela o conceito de que podemos nos justificar por meio dos nossos próprios esforços. Paulo, ainda escrevendo agora a outra cidade, os crentes que estavam na Galácia, então lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo argumenta contra a justificação pelas obras da lei. A lei de Deus é perfeita e boa, mas ela revela a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. A lei foi colocada biblicamente para mostrar a nossa incapacidade de cumprir. Irmãos, só existem, se nós pegarmos o Antigo Testamento, vamos pensar no Decálogo, naquilo que nós chamamos de 10 mandamentos. Só 10. Dificilmente você consegue cumprir os 10. Começa pelo primeiro: amar a Deus acima de todas as coisas. Quem é que consegue? Talvez nas palavras dizemos que amamos, nas nossas atitudes revelam coisas diferentes. E aí continua os outros 9 do Decálogo e mostra a nossa incapacidade de cumpri-lo. Jesus então vem, sintetiza esses 10 em 2. E ainda assim, somos incapazes de cumprir esses 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, se nós formos sinceros de verdade, nós não amamos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se a gente não consegue amar os irmãos da igreja, nós temos diferenças com os que estão aqui, imagina com o nosso próximo um pouco mais distante que está lá fora. Eu tenho batido muito na tecla de que se nós escolhemos essa frase para a nossa igreja, que está ali na porta da nossa igreja, que o nosso negócio é gente, nós precisamos viver isso. Isso não pode ser uma frase apenas de efeito.
Eu ainda sonho com uma igreja que a gente, quando entra aqui, as pessoas sejam abraçadas, que as pessoas sejam vistas, que as pessoas sejam de verdade cuidadas por todos, que a gente compreenda que nós batistas entendemos sobre o sacerdócio universal, que todos nós temos essa missão de cuidar do outro, que ovelha gera ovelha, que nós pastores cuidamos, mas que nós não conseguimos cuidar de todos, e por isso que nós nos reunimos em pequenos grupos multiplicadores. Queria eu que você entendesse que, como a igreja que nós temos, do porte da nossa igreja, nós não conseguimos cuidar se não for através dos pequenos grupos multiplicadores. Porque possivelmente, se você entrar na igreja, nós temos aqui 3 portas de entrada. E no culto à noite, tem culto à noite que nós temos 900 pessoas, e que como é que a gente sai e consegue dar conta de todo mundo? Uns entram por ali, saem por ali, outros entram por ali, saem por ali, outros entram pelo estacionamento, saem pelo estacionamento. Nós não vimos essas pessoas, somente através dos PGMs que a gente consegue cuidar um pouco mais perto. Mas essa igreja precisa entender que o nosso negócio é gente. Nossa igreja não é banco, não é som, não é ar-condicionado, não é microfone, não é nosso negócio é gente. Pessoas são mais importantes que coisas. Nós precisamos entender isso. Jesus morreu por pessoas. E detalhe, por pessoas pecadoras. Lembrando você que a Bíblia diz que quanto pior o malandro for, mais a gente tem que amar. É a Bíblia que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos falando de graça, então quanto pior, sabe aquele cara que você não aguenta, sabe aquele cara intragável, é esse que nós temos que amar. A Bíblia diz que não há mérito nenhum em amar o amigo, isso até os ímpios fazem. O mérito há em amar os inimigos. É você olhar para a Janja e falar, te amo. Isso não é dose, mas nós temos que amar. Doido para o Elon Musk pegar ela, mas nós temos que amar. Voltando aqui, 4º ponto, o propósito da graça. Qual é o propósito disso? Há um propósito. A sola gratia nos mostra que a graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos transforma. Porque nós não estamos falando de céu apenas. Porque a vida eterna começa já no momento que eu aceito a Cristo. Então essa graça não só me salvou da morte eterna, essa graça não só me salvou do inferno que eu ia viver eternamente, não, essa graça, ela quando me alcançou, ela começou a transformar a minha vida. Aquele Márcio lá do Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, lá naquela favela, afastado de Deus, aquele Márcio que sai, vai para Sumaré, afastado de Deus, trabalhando americano, um sufoco danado, afastado de Deus, volta transformado de São Paulo, salvo por Cristo Jesus, porque nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a misericórdia me alcançou, mas aí não foi só a salvação, esta graça começou a transformar a minha vida. E aí aquele primo que a Jaqueline conheceu, nós crescemos juntos. Nós fomos crianças juntos. Ela é mais nova, claro, que eu, mas nós crescemos juntos. Então, aquele Márcio da infância, que a Jaque conheceu, o Márcio da adolescência, que a Jaque conviveu, mas o Márcio afastado do evangelho, que a Jaque também conheceu, aquele Márcio morreu. Aquele Márcio foi transformado em uma nova criatura, porque a graça alcançou o Márcio. Porque a graça é isso. A graça não é uma licença para continuar pecando, mas é um poder que nos capacita a viver agora uma nova vida em Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina, porque aí veio, manifestou salvadora, mas aí ela continua, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, a salvação, ela começa a produzir frutos da salvação, transformando a gente em uma nova pessoa. A graça que salva também santifica.
Ei, vou repetir. A graça que salva também santifica. Ela nos instrui a abandonar o pecado e a buscar uma vida piedosa, mas não por lei, não por obrigação, não por pressão, mas por amor, que essa graça, por entender que alguém morreu no meu lugar, que aquela cruz era minha, que aqueles pregos eram para as minhas mãos, que aquela coroa de espinho era para a minha cabeça, que aquelas chicotadas eram para minhas costas, que aquela morte era minha, mas alguém tomou o meu lugar. Isso é graça. E aí, eu vendo essa atitude, eu digo, cara, o salmista, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso dar por Jesus, para Jesus, por Ele ter morrido no meu lugar? Viver uma nova vida, viver uma nova história. Isso mostra que a graça de Deus não só nos justifica, mas também nos transforma e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Mas aí vem um quinto ponto, que a graça como motivo de louvor. Graça como motivo de louvor. Partindo para o final, sola gratia, ela leva a nossa vida a uma vida de adoração. Porque quando compreendemos que não há mérito em nós mesmos, mas que tudo vem pela graça de Deus, nós somos então movidos a louvar a Deus por essa infinita misericórdia dEle. A salvação pela graça glorifica Deus, pois Ele é o único autor e consumador da nossa redenção. Paulo, escrevendo isso à igreja que se encontrava em Roma, no capítulo 11, verso 36, ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Ou seja, toda a obra da salvação é obra de Deus e, portanto, toda a glória pertence a Ele. A compreensão de que a salvação é pela graça e não por mérito humano nos humilha e nos leva a glorificar a Deus por sua bondade e amor, a dizer: Senhor, eu estava lá, no pecado, como um filho pródigo, numa porcaria de vida, lá no chiqueiro do mundo, querendo comer as bolotas que o porco comia, e ainda assim ninguém me dava nada, e eu nesse estado de mendigância espiritual, podre, imundo, sujo, lembrei-me que existe um Pai amoroso, lá me esperando de braços abertos, que é dono de todas as coisas. O que eu estou fazendo aqui nesse chiqueiro? Eu vou me levantar e vou de volta e dizer: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o teu reino, não sou digno de ser chamado Senhor. Mas aí quando eu vou em direção ao Pai, o Pai vem em direção a mim, me abraça, me transforma e me dá uma nova vida. Graça. E eu concluo. Finalizo a minha homilia na manhã dizendo que sola gratia, ela é um pilar essencial da fé cristã. Ela nos lembra que a salvação é um presente de Deus, que ela não pode ser conquistado ou merecido. Nós somos pecadores, ponto. Nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Mas Deus, com a sua grande misericórdia, com a sua graça, Ele nos oferece a salvação por meio dela, manifestada em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, meu amado irmão, em que você está aqui no nosso templo, nos ouvindo aí, quando estiver nos ouvindo nas nossas redes sociais, que esta verdade, ela nos leve a viver vidas de gratidão e adoração a Deus, reconhecendo que somente pela sua graça que podemos ser salvos, mas que também possamos ser transformados. Porque a salvação é um ato e a santificação um processo. E quando a graça nos alcança, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aí é salvação, aí é eternidade, garantido. Mas esta salvação,
ela vem junto com transformação. Aquilo que eu era no passado vai sendo transformado e eu passo a viver agora uma nova criatura em Cristo Jesus, reconhecendo que essa graça me alcançou e ela me transformou, me fazendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele continue completando em seu coração tudo o que foi falado aqui nessa manhã, não só aqui no templo, mas também na escola bíblica. Logo mais à noite, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, pensando sobre medo. Eu quero falar sobre medo, sobre ansiedade, sobre frustrações. Então, convido você a estar conosco aqui às 18 horas. Chame alguém para ouvir uma palavra do Senhor. Eu quero basear a minha mensagem no nascimento de Jesus. Estamos nos aproximando, né? Já começamos a ver enfeites de Natal, aí onde você passa, as lojas já estão falando de Natal. Então, começamos a pensar um pouco sobre, eu quero falar sobre o medo de um homem que estava noivo, com o futuro, já pensando no seu futuro casamento, e de repente a noiva dele, que ele não tinha tido nenhuma relação com ela então diz: eu estou grávida. E este filho, óbvio que não é seu, porque não temos nada, e ele é obra do Espírito Santo. E o que pensou esse homem? José. Os medos, as incertezas, as inseguranças. Como é que foi trabalhado tudo isso em seu coração? É sobre isso que eu quero pensar com você logo mais à noite, às 18 horas. Fique de pé. Tem algum vídeo para depois disso aí, Wesley? Não? Ok. Irmãos, lembrando que logo depois a gente vai falar isso ao longo dos dias. Nós tivemos lá com um grupo de líderes da nossa igreja em Águas de Lindóia, no Congresso Multiplique Global, onde tivemos mais uma imersão, né, sobre o que é a igreja multiplicadora, sobre testemunhos de algumas igrejas que estão, né, vivendo esse momento. Estiveram lá eu e a Jo, pastor Davi, Rafael e Letícia, Rodrigo e Luísa, Reinaldo e Rosângela, Wesley e Ellen. Nós estivemos lá sendo impactados, né, pelo poder de Deus, através de tudo que Deus tem feito no Brasil Batista com a Igreja Multiplicadora. Então, continue orando, né, pela nossa igreja. Temos muito que avançar, mas somos gratos por aquilo que Deus tem feito aqui em nosso meio. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho querido, que bom, Senhor Deus, que bom ouvir que a Tua graça nos transforma. Que bom, Senhor Deus, acordar num domingo pela manhã e saber que temos um lugar para ir onde seremos confrontados, mas também saímos com uma palavra de esperança. Obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado por cada família aqui representada nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado também por aqueles irmãos que estão em viagem, Senhor Deus, aproveitando esse feriado prolongado. Que a Tua graça esteja sobre a vida deles também, que eles possam curtir a sua família e seus momentos ali, mas que o Senhor possa também trazê-los embaixo da Tua mão bondosa. Pai, muito obrigado pela minha família aqui presente. Em especial, Senhor Deus, eu oro pela família por parte do meu cunhado Daniel, que nessa manhã perdeu o seu primo, Senhor Deus. Um jovem de 46 anos, um infarto fulminante. Pai, que nesse momento o Teu Espírito Consolador esteja lá no Rio de Janeiro, junto com a família do Daniel, podendo trazer o conforto e o consolo necessário, não só para a família que lá está, mas também para o meu cunhado aqui, Daniel, que seja confortado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares agora, nos dê um restante domingo abençoado, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor nos traga logo mais à noite aqui também para ser provocados pela Tua palavra. Nos dê um restante de novembro tremendamente abençoado, que a Tua graça, a Tua prosperidade, o Teu amor seja sobre a Tua igreja, Senhor Deus, espalhado pela face da terra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus
e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Meu irmão, sinta um pouquinho, um minutinho, ore pela sua família. Não saia sem orar pela sua família.